Salve, salve meu aluno, salve, salve minha aluna, professor Tiago Pereira, hoje aqui nesse dia 31 de março de 2023, para falar para você de um acontecimento muito importante de 59 anos atrás. Eu estou falando daquilo que viria a marcar o início de um período histórico muito importante dentro aí da história do Brasil, aquilo que ia marcar o início do regime civil-militar brasileiro, ou ditadura militar brasileira, ou do jeito que você quiser chamar. Pois bem, eu vou hoje falar rapidamente deste episódio, o do dia 31 de março de 1964, através do meu amigo Boris Fausto, através desse livro chamado História do Brasil, como você está vendo aqui do Boris Fausto. Pois bem, o contexto em que acontece o golpe de 1964, o golpe de 31 de março de 1964, já estava sendo gestado desde 1954, quando então o presidente, na época era Getúlio Vargas, e diante do contexto em que Getúlio Vargas estava ali muito bem colocado, principalmente por conta de algumas de suas ações trabalharem com um derradeiro devaneio populista, isso nesse contexto já de Guerra Fria, onde você sabe que ou você estava associado aos Estados Unidos ou à União Soviética, isso já soava bastante melindroso. Sabemos que então não aconteceu algo que viria a acontecer 10 anos depois, em 1964, mas que ali o aparato militar já estava de prontidão. Tanto é que tem um manifesto assinado ali pouco antes de Getúlio cometer o suicídio. Vamos aos fatos que envolvem 1964, dia 31 de março. Pois bem, ali nós temos os fatores que são críveis, são extremamente importantes, vinculados ao governo de João Goulart, também conhecido como Jango, herdeiro direto desse populismo de Getúlio Vargas. Inclusive, João Goulart foi ministro do Trabalho durante o segundo governo Vargas, e foi ele que foi responsável por conceder o aumento de 100% no salário mínimo, que a população brasileira no contexto ficou muitíssimo mais do que feliz, mas o empresariado não gostou nada disso. Pois bem, toda a aura que acaba envolvendo Jango assumir o poder, como você sabe, envolve aí principalmente a renúncia de Jânio Quadros, e é claro que tem um movimento relacionado aí à tentativa de não deixar, não permitir com que Jango assumisse o poder no Brasil através da colocação e estabelecimento do parlamentarismo no Brasil. Mas não rolou, não deu muito certo, e é claro, teve que acontecer aí um plebiscito, uma consulta popular, que resolveu colocar João Goulart, que era o vice do Jânio Quadros, onde ele deveria estar, afinal de contas ele foi eleito democraticamente. E aí João Goulart começa a governar e algumas situações começam a acontecer. Tanto do lado da direita, tanto para a direita politicamente falando, que nesse caso era a oposição a João Goulart, como também a própria esquerda. Nós temos aí partidos políticos que estavam aí na ilegalidade, mas estavam às vias de poder ter aí o seu direito de pleitear politicamente falando o que eles quisessem através da institucionalização e, é claro, do entendimento que eram partidos originais e legais no Brasil, como o Partido Comunista. Temos também as ligas camponesas lá da região Nordeste, que estavam aí a todo momento fazendo as invasões ou ocupações de terras, e isso assustava muita gente. E tem todo o movimento urbano vinculado aí a ideias relacionadas ao socialismo ou ao comunismo, ou como você quiser chamar, algumas dessas ideias marxianas de esquerda. Você que não sabe quais são as ideias marxianas, dá uma olhadinha aí no meu canal no YouTube que você vai ver um vídeo aí sobre as ideologias sociais do século XIX, tá? E isso tudo acabava querendo dar uma celeridade ao que o João Goulart estava fazendo. Pois bem, o que vai acabar acontecendo? Preste atenção. No início de 1964, aconselhado por seu círculo de íntimos,
Jango optou por um rumo que se revelou desastroso. Esse rumo consistia mais ou menos no seguinte: com apoio nos dispositivos militar e sindical, o presidente deveria contornar o Congresso, começando a realizar por decretos as reformas de base. Essas reformas de base é não só o jargão da campanha do Jango, mas é a sua marca registrada. É no que ele se amparou para conseguir, então, defender a sua permanência no poder político. Pois bem, o que vai acabar acontecendo? Para mostrar a força do governo, reuniria grandes massas em uma série de atos, onde iria anunciando as reformas. O primeiro grande comício foi marcado para o dia 13 de março no Rio de Janeiro, que é o famoso comício na Central do Brasil. Já o segundo, chamado de Decreto Supra, da Superintendência da Reforma Agrária, declarava sujeitas à desapropriação propriedades subutilizadas, especificando a localização e a dimensão das que estariam sujeitas à medida. O presidente revelou também que estavam em preparo a reforma urbana, um espantalho para a classe média, temerosa de perder seus imóveis para os inquilinos, e propostas a serem encaminhadas ao Congresso, que previam mudanças nos impostos e concessão de voto aos analfabetos e aos quadros inferiores das Forças Armadas. Falando em Forças Armadas, sabemos, é claro, que no final de 1963 há toda uma mobilização dentro dos quartéis que vai fazer com que João Goulart apoie essas mobilizações. Isso vai deixar ele com problemas em relação ao alto comando das Forças Armadas. Inclusive, é claro, o seu próprio chefe das armas, quem estava aí no controle das Forças Armadas, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Esse nome você conhece, né? Esse nome você sabe quem é. Pois bem, o que vai acontecer em relação ao que é favorável, então, ao golpe, ao 31 de março? Aqui no livro História do Brasil, do Boris Fausto, ele diz assim, o golpe de 64. O primeiro ato das reformas de Jango marcou o começo do fim de seu governo. Um sinal de tempestade veio com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, organizada em São Paulo, a partir das associações das senhoras católicas ligadas à Igreja Conservadora. Cerca de 500 mil pessoas desfilaram pelas ruas de São Paulo em 19 de março, em uma demonstração de que os partidários de um golpe poderiam contar com uma significativa base social de apoio. Um grave acontecimento militar ajudou a criar um clima ainda mais favorável aos conspiradores. A Associação dos Marinheiros vinha se destacando na luta pela garantia de direitos aos marinheiros e por melhores vencimentos. Seu líder mais importante era o Cabo Anselmo, que se tornaria mais tarde, ou já era nessa época, segundo alguns, informante do Centro de Informações da Marinha, o CENIMAR. Pois bem, ainda temos algumas outras situações onde então João Goulart fica ao lado dessas manifestações, e aí vem, é claro, o golpe de misericórdia no governo de João Goulart, que foi no dia 30 de março de 1964, quando ele então foi ao Rio de Janeiro, no Automóvel Clube, para ali fazer um discurso. É claro, ele era um dos convidados mais importantes, e aí, infelizmente, mais uma vez ele deixa muito claro que estava favorável nesse contexto a sargentos, inclusive, é claro, com a ideia dele de conceder o direito ao voto aos praças, ou seja, que não é oficial, soldados, cabos e sargentos. E, além disso, apoiando os movimentos dos militares rebelados e comandados pelo Cabo Anselmo. No dia 31 de março, para os conservadores, não restava dúvida, estava na hora de retirar ele do controle. E aí, é claro, dentro dessa situação, Boris Fausto nos coloca o seguinte: a resposta a isso está relacionada com a maneira como encaramos os fatos históricos. Se assumirmos uma visão que dá maior ênfase às estruturas econômico-sociais do que a ação das forças políticas, tenderemos a entender o seguinte: de fato, foi um golpe militar. Nessa ótica, lembraríamos que o modelo econômico do desenvolvimento nacional autônomo e o regime político a ele associado, o populismo, tinham esgotado suas possibilidades de existência. Jango representaria uma sobrevida do populismo, destinado a desaparecer desde os últimos tempos de Getúlio.
E com isso, seria então algo que na visão dos conservadores era necessário para que então a democracia se instalasse. E aí dois grupamentos, um vindo de Minas Gerais, outro do Rio de Janeiro, foram responsáveis então por dizer adeus ao João Goulart. E ele então sai do Rio de Janeiro e desaparece do Brasil, vai para o Uruguai. E aí a cadeira da presidência da República está vaga. No dia 1º de abril, as manchetes nos jornais diziam: o presidente da República não governa mais, está vaga, e o Congresso Nacional agora declara a cadeira em vacância, e por isso, como ele já era o vice, precisamos ver o que vai acontecer. É aí que se forma uma junta governativa que vai escolher indiretamente Castelo Branco como presidente do Brasil, e a partir daí nós estamos falando do regime militar. Mas todo esse desenrolar que antecede e que acaba envolvendo o dia 31 de março de 1964, sem sombra de dúvidas, é o que vai marcar o final do governo João Goulart e o início do regime militar. Tranquilo? Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Peço para você humildemente deixar o seu like, deixar o seu comentário, a sua sugestão de que outros vídeos, outros assuntos você quer que venha parar aqui. Claro, se você não segue ainda lá no Instagram, vai lá, @professor Thiago Pereira, fique bem à vontade para comentar também, para indicar para os amigos, para os inimigos, para aquela pessoa que está ali desocupada, vai lá e fala assim: vamos saber um pouco mais da história do nosso país. Claro que se você quiser saber de muito mais, deixa aqui no comentário ou então manda lá na DM para mim no Instagram. Show de bola? Tamo junto, vamos para cima e vamos quebrar a banca. Um beijo grande e até mais.